Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui, por esse tempo de louvor, por esse tempo de comunhão. E agora, Deus, mais uma vez, nós que fomos congregados aqui pelo Teu Espírito, nos colocamos diante da Sua palavra com humildade, com reverência, com atenção. E te pedimos, Deus, use ela e fale conosco ao nosso coração. Toma o Teu lugar neste lugar e ministra, Deus, a Tua palavra, com o propósito para o qual ela foi escrita e enviada. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Marcos 8, versículo de número 11, diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Amém. Até o versículo de número 21. Jesus, neste texto, fala com a igreja, fala conosco a respeito da corrupção. Corrupção é um termo novo, né? Usado há pouco tempo. O termo que a Bíblia usa no século I é contaminação, que é a mesma coisa. E Jesus usa como exemplo de contaminação o fermento, como o fermento contamina toda a massa. Uma vez colocando fermento numa massa, se não houver uma intervenção de alguém para impedir a ação do fermento, com certeza ela vai contaminar toda a massa. É preciso que haja uma intervenção. E Jesus está insistindo com os discípulos aqui que ele não está falando, na verdade, de massa ou de fermento. Está usando como exemplo o fermento, mas ele falou: vocês precisam ter cuidado com o fermento ou com a doutrina de Herodes, com o fermento ou com a doutrina dos fariseus. Apesar da gente já ter ouvido muita coisa sobre corrupção, vamos hoje ouvir Jesus, o que ele diz, ouvir a Bíblia, o que ela diz a respeito da corrupção. Então, queridos, inicialmente eu quero dizer que a corrupção ela tem origem no céu. Começou com Lúcifer, que se tornou o diabo, que foi expulso do céu. Ele trouxe a corrupção para a humanidade, e a humanidade foi em cheio atingida. E todas as suas instituições hoje estão comprometidas com a corrupção. Herodes aqui é um símbolo do poder do Estado, do poder político corrompido. Os fariseus é um símbolo do poder religioso, das religiões da terra também comprometidas. Jesus está dizendo que
Se a pessoa não entender a sua ação, se eles não compreenderem o quanto ela é terrível, se eles não derem ouvido ao alerta de Deus, todos igualmente perecerão. Então, o que nós sabemos hoje de corrupção, que às vezes nos deixa até felizes por termos algum conhecimento, às vezes é uma distração. É só um pano de fundo. A problemática da corrupção, ela é bem mais profunda, ela é bem mais intensa, ela tem um alcance, um escopo muito maior. Então, o poder político, a família, a igreja, tudo isso está corrompido, não tem o que a gente possa fazer. Mas o problema é que a corrupção chegou ao coração humano, chegou à pessoa, ao indivíduo. E é aqui que vem o alerta de Jesus, o ensinamento de Jesus, para nós entendermos o que Jesus vai dizer sobre a corrupção, para ver se seu coração já não foi alcançado. Se eu te perguntasse se você é corrupto, você diria não. E se eu dissesse por que não? Você vai dizer, porque eu não sou um transgressor da lei. Eu não sou um transgressor da nossa Constituição. E de um ponto de vista você está certo. Só que a corrupção ela vai muito mais longe disso. É verdade que corromper é a perversão do permitido e do proibido. A corrupção é quando corrompe o permitido, aquilo que se deve fazer, e a pessoa é orientada ou é levada a crer que não precisa fazer. Corrompeu. E aquilo que é proibido, que ela não pode fazer, quando ela se corrompe, ela é levada a crer e a viver que pode ser feito. Então corrompeu. No começo, quando Deus criou todas as coisas que criou, ele disse sim e não. Ele disse o que pode e o que não pode. Tinha o permitido e tinha o proibido. E a criação é livre, angelical, e os homens são criaturas poderosas, criadas com poder e liberdade para escolher. E a perversão, que é a corrupção, a contaminação, é a pessoa não cumprir com o permitido e fazer aquilo que é proibido. Nós, no Brasil, sabemos muito de corrupção. Você tem visto aí como o nosso país tem sido assolado, se tornado uma vergonha para o mundo por causa da nossa corrupção. Corrupção da nossa pátria. Milhares e milhares de filhos da pátria já abandonou ela, foram embora. E talvez um número muito maior, se tivesse condições, já tinha ido também. Que não suportam viver num clima de corrupção. E quando a gente vive no meio disso, porque nós não fomos embora, nós estamos aqui. Muita gente foi embora. E eles mandam mensagem de onde estão, que eles fugiram da corrupção. Será? Tem como fugir dela? Qual o seu alcance? Quais os enganos que existem por trás dela? Então nós vamos ver neste texto que não adianta a pessoa fugir dela, ele tem que vencê-la. Tem que ouvir Deus, Jesus, e não permitir. Esse alerta de Jesus aqui, vocês precisam tomar cuidado. Ouçam, acautelai-vos. E os discípulos não entenderam nada, pensaram que era porque não tinha pão. E Jesus faz uma repreensão que nós vamos meditar nela. Quero só lembrá-los de dois pensamentos da mensagem de quarta-feira. Nós falamos que Israel, no Antigo Testamento, pecou muito contra Deus. Israel pecou a ponto de dividir o reino, guerrear entre reinos, adorar ídolos, trair Deus, ofender Deus, até o ponto de rejeitar Jesus, que é Deus humanizado. E por último foi cortado. E apesar de toda essa ação pecaminosa de Israel contra Deus, você vai ver que o Israel de Deus continua existindo. E depois da igreja voltará a existir. Então, em todo o tempo de Israel, do Israel dos homens, Deus ainda manteve vivo o Israel dele. O Israel de Deus. O Israel que entendeu que ser filho de Abraão não era simplesmente professar, eu tenho por pai Abraão, mas era um compromisso com Deus como tinha Abraão. E por isso, do Israel de todos os tempos, vai falar uma nação que pecou tanto quanto
Israel pecou contra Deus, fez o que fez, Deus vai eliminar esse povo da terra. E não é verdade. Deus, do meio deste povo todo, tirou Israel dele. A quem Paulo se refere, escrevendo aos Gálatas, eu estou escrevendo, disse ele, ao Israel de Deus, não a Israel dos homens. Aprendemos também que a igreja, desde que Jesus a fundou, até hoje, em todo o tempo da igreja, a igreja se comprometeu, se contaminou, se sujou. As igrejas se promiscuíram de forma vergonhosa. Mas também é verdade que no meio das igrejas, o Espírito Santo de Deus elegeu a igreja de Jesus, a incontaminável igreja de Jesus. Como se deu isso? A ação do Espírito Santo de Deus. Como se deu com Israel? A ação de Deus. Então não é verdade falar porque Israel pecou, então não tem filhos de Abraão salvos. Então não é verdade falar porque as igrejas se contaminaram, então não tem cristãos salvos. Está tudo podre, tudo perdido. Não, existe no meio desse trajeto, no meio deste período, uma ação de Deus, levando as pessoas ao conhecimento de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aquilo que Deus providenciou para cada um, levando eles a serem purificados da contaminação que veio sobre a humanidade, chamado aqui por Jesus de contaminação do fermento. Então preste bem atenção para você entender, porque isso tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida. Os fariseus, os religiosos, olharam para Jesus e disseram assim, olha, mostra-nos da tua parte um sinal do céu. E Jesus suspira profundamente, geme e fala, olha, uma geração má, adúltera, incrédula, e me pede um sinal. Falou, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no centro da terra. É o sinal da cruz, é o sinal da crucificação. Então Jesus está dizendo que o último sinal que ele deu para o mundo, se alguém quiser entender que ele é Deus, que ele tem poder para curar, que ele tem poder para salvar, que ele tem poder para libertar, era a cruz. Depois da cruz, o mundo não receberia da parte de Deus nenhum sinal mais. E eu te pergunto, quando é que Deus falou com o mundo depois da cruz? Jesus já havia dito para os discípulos, assim, olha, eu vou para o Pai, o mundo nunca mais me verá, mas vocês me verão. Eu vou falar com vocês na Galileia. Depois que ele foi ao céu, ele falou, vou enviar o Espírito de Deus, o outro Consolador, o Espírito que o Pai vai enviar para que vocês não fiquem órfãos. E o Espírito Santo vai falar com vocês, vai dirigir vocês. Vocês não vão ficar aqui sozinhos, o mundo não vai me ver mais, o mundo não vai me ouvir mais. Portanto, as pessoas que são levadas, guiadas, dirigidas na sua vida, de acordo com como o mundo é, não receberão nenhum sinal de Deus. Mas existe um povo prometido por Deus aqui, que este povo poderia ouvir Jesus. Este povo seria guardado, protegido, pelos feitos de Jesus na cruz, da contaminação que começou no céu e passou à humanidade, e que vai alcançar a humanidade quase que na sua totalidade. Aí quando Jesus diz, guardai-vos do fermento de Herodes, ele está dizendo, olha, o poder do mundo, o poderio, os governos, o poder político, está contaminado. Guardai-vos dos fariseus, as orientações religiosas, extra palavra de Deus, elas estão contaminadas. Porque parece muito cômodo para a gente falar, não, eu não sou corrupto porque eu não transgredi a lei. Mas quando que a lei foi feita? Eu não transgredi a Constituição. Eu não parei na vaga do idoso, nem do deficiente, nem avancei o farol vermelho. Parece que isso me deixa numa posição de incontaminado. Não, queridos. A contaminação começou quando foi transgredido, não é a constituição dos homens, mas a palavra de Deus. Quando ele disse para Adão, não coma. Se você comer, você vai morrer. A palavra de Deus, quando ela foi transgredida,
houve da parte de quem a transgrediu uma perversão que trouxe a morte. Então Adão foi convencido por um anjo caído, pelo diabo, de que não morre não. Você sabe quantas milhares de pessoas hoje, nesse exato momento, acreditam da mesma forma? Se você perguntar se ela é corrupta, ela fala, claro que não. Mas existe um mandamento do Criador, existe uma lei divina, uma palavra de ordem, uma advertência. E sabe o que ele faz? Ele dá a mínima. Se você transgredir a placa, tudo que é instituído for transgredido, é perversão. Tudo que é dever, se não for feito, é perversão. Tudo que é proibido, se for praticado, é perversão. Pode estar pervertendo a lei da família, você pode estar pervertendo a lei de uma igreja local, você pode estar pervertendo a lei do município, você pode estar pervertendo a lei do Estado, a lei da nação. Mas tudo isso é pano de fundo, é distração. O problema da corrupção é muito mais profundo, vai muito mais longe, tem um alcance muito maior. Isso tem a ver direto com Deus. Isso tem a ver direto com um projeto de poder das trevas. Tem a ver direto com um projeto de adoração, de uma rebeldia declarada contra Deus. E as instituições já aceitaram a proposta do inimigo. As instituições não têm instituição segura, nem a família. Mas o problema vai além, o problema agora vai no coração humano. Quando Jesus disse, guardai-vos, ele não falou do grupo, ele está falando da pessoa. Quando ele chamou cada pessoa de uma igreja em particular, uma igreja pessoal, que tem deveres, que tem permissões e proibições direto com Deus, que tem uma palavra de ordem, de lei, de bênção, mas também de punição e de juízo, e que toda obediência será recompensada e toda desobediência será punida. Mas a corrupção se alastrou de tal forma no mundo, o fermento atingiu a massa humana em cheio, que quando a gente não se vê transgredindo uma lei do município, uma lei de trânsito, uma lei denominacional, uma lei nacional, a gente fica com vergonha da corrupção dos outros e nos colocamos numa posição de quem é incorruptível. Vamos ouvir Jesus o que ele diz. Então, primeiro, o projeto de corrupção tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de ordem que deve ser obedecida ou desobedecida. Então é muito mais do que uma constituição humana. Tudo começou quando Deus disse não e quando Deus disse pode. Olha, isso vocês podem, isso não. Aí veio alguém e falou, nada a ver. Pode tudo e se você não quiser, não pode nada, você não precisa fazer nada. Era um projeto de poder, porque esse anjo caído da rebelião das trevas, uma vez que Deus criou tudo nele, por ele e nele, ele propôs que cada um pode ocupar o lugar de Deus na sua própria vida. Isso é corrupção. Porque nós somos criados por Deus e vivemos em Deus, e toda a vida é sustentada em Deus. Nós não somente fomos criados por Ele, mas nele. E a permanência, a existência da vida está nele. E quando alguém quer viver, mas tira Ele, isso é uma corrupção. Isso é uma afronta. Isso é um desafio, isso é uma rebeldia. É claro que isso não vai dar certo. Mas o que o inimigo propôs para os nossos pais lá no Éden, cada um ocupa o lugar de Deus em sua própria vida. Você pode. Deus falou que não pode, mas você pode. Faz o que você quiser. Se você não quiser, você não faz. Mas se você quiser, você faz. Você pode, faz o que você quiser. Não importa o que ele disse. Então é um projeto de poder, ou seja, você pode. O que o príncipe da rebelião queria? Ele queria adoração. Então é um projeto também de adoração. O que os homens que aceitam este projeto desse ser que quer adoração quer? Eles querem poder. Então há uma barganha. Ele vai dando poder para as pessoas que adoram. E hoje o mundo é um meio de cultura de homens e demônios. Por isso tudo no mundo vira destruição. Aí você fala, o problema é aquele homem. Não, o problema não é aquele homem. O problema está
no homem, na humanidade. O problema está na humanidade. Perguntaram para Jesus uma vez, para um homem cego de nascença, quem pecou, foi ele ou seus pais? Jesus disse, não foi nem ele nem seus pais. Isso está assim para que Jesus manifeste nele o poder de Deus. O problema não está nesse homem, nem no outro homem que vocês estão perguntando que é o pai dele. Esse problema está na humanidade. Esse problema alcança todos. Ninguém escapa. Como Jesus disse certa vez, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o pecado, aí chegará o juízo. Onde alguém não estiver livre da contaminação, chegou a corrupção. E o juízo de Deus o alcançará. Então o projeto da corrupção, ele é um projeto que vem do céu, tem a ver com a palavra de Deus e tem a ver com a obediência a Deus. A proposta da corrupção é um projeto de poder. A rebelião começou nas trevas porque uma criatura angelical foi criada para a glória de Deus, mas ela queria a glória de Deus para ela. Foi criada para adorar, mas quis ser adorada. E propôs isso para todos, dizendo, você pode fazer isso, você é livre. Deus criou criaturas inteligentes, poderosas e livres. Então, se você é inteligente, se você tem poder e você é livre, você pode fazer o que você quer. Mas é importante saber, disse Jesus, que existe uma contaminação cada vez que Deus diz uma coisa e você diz outra. Cada vez que Deus fala uma coisa e você faz outra. Isso é contaminar, é perverter, é transgredir, é rebelar-se, é contaminar aquilo que foi criado puro, que é bom, que existe para que haja vida e vida em abundâncias. Então, quando Jesus diz, tome cuidado com a corrupção de Herodes, ele estava falando assim, olha, existe um doutrinamento político no mundo, Herodes aqui representa, existe um doutrinamento das autoridades no mundo, que este doutrinamento, eles estão alinhados com forças rebeldes. O que esses demônios querem na terra? Eles querem aquilo que eles queriam no céu, ser adorados. O que as pessoas rebeldes na terra querem? Querem poder. E há uma troca. Por isso, você vai ver que não importa, troca-se de poder aqui ou ali, e você vê que o mistério da maldade opera. Lá em Tessalonicenses 2:7 diz, o ministério da iniquidade já opera. Por isso você vai ver no mundo, todo mundo se sentindo injustiçado, todo mundo achando que o outro lado é que está transgredindo o direito, e no fim todo mundo está destruindo todo mundo. E a gente não consegue parar a guerra, a gente não consegue parar a fome, a gente não consegue parar a injustiça. Porque a pessoa que promove a guerra e mata crianças, diz que está fazendo isso porque ela está combatendo o mal. E o outro que guerreia com ele também está fazendo a mesma coisa porque ele está combatendo o mal. E está todo mundo combatendo o mal. E existe uma maldade, de fato, longe dos olhos, longe da sabedoria humana, longe da capacidade humana de perceber, por trás de tudo isso, produzindo destruição em todos os atos humanos. Portanto, tudo que se cria vira máquina de destruição. Procure pensar uma coisa boa que já criaram nesse mundo que não serve para destruir. Tudo. Aí quando Jesus vai falar da corrupção, ele diz assim, vocês têm que guardar. Porque eles estavam discutindo entre eles quando ele falou, guardai-vos da corrupção de Herodes, guardai-vos da corrupção dos fariseus. Eles olhou um para o outro e falou, o que ele está dizendo? Aí disseram assim, é que a gente esqueceu de trazer pão. Nós não nos provemos de pão. Essas travessias no Mar da Galileia, elas eram longas. Ministrações e cultos. E eles não levaram um único pão. Começou a falar porque a gente esqueceu do pão. Ele está falando do fermento, porque o fermento vai no pão. Eu acho que ele está querendo dizer... Aí Jesus ficou indignado. É que antes deles embarcarem, os religiosos pediram um sinal do céu. Ele falou, que sinal do céu? Não vou dar mais sinal do céu, não. O último sinal do céu para a humanidade é a cruz. Quem não entender a mensagem da cruz, do túmulo vazio, do Deus humanizado, é a última mensagem para a humanidade. Quem não entendeu não tem outra. Deus não vai ficar o tempo todo, a vida inteira, sofrendo a rebelião crescente contra ele na terra. Falou, a última mensagem
para a humanidade é a cruz. E como a mensagem da cruz está contaminada pela própria religião, os próprios religiosos de Deus no Antigo Testamento contaminaram a revelação de Deus. E Jesus disse, uma geração má dessa, depois de tantos sinais do céu, eles vêm pedir para mim ainda mais um sinal do céu, o único, vai ser a cruz. Mas depois de falar, para o mundo não terá sinal, ele fez um aviso carinhoso, amigo, solene. Falou, olha, vocês precisam tomar cuidado. E eles não entenderam o alcance do anúncio, o alcance do aviso. Falaram, é porque a gente não trouxe pão. Vocês não entenderam ainda no vosso coração? Vocês acham que eu estou falando de pão? Quando eu alimentei 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, partindo de 5 pães, quantos cestos vocês recolheram de sobra? Disseram 12 balaios de sobras. E na segunda multiplicação, quando eu alimentei 4.000 homens, fora mulheres e crianças, partindo de 7 pães, quantos cestos sobraram? 7. Vocês acham que eu estou falando de pão? Acha que a minha preocupação é porque vai faltar pão? Será que a ideia humana de que Deus está sempre cuidando de pão, de coisas? Jesus já não tinha ensinado que uma vez que você se torna cristão, a sua preocupação deixou de ser a preocupação com a vida. Ele já resolveu o problema da tua vida. Cristão não tem preocupação com a vida. Cristão não tem preocupação com o que comer, com o que vestir. Um Deus que criou o universo, um Deus que formou a terra, um Deus que deu Jesus, o seu filho, para morrer por alguém, teria que esse alguém se preocupar com comida, com roupa, ou com a própria vida? Que Deus não teria se ocupado disso ainda? Será que tal sentimento não é agressivo, não é incrédulo ao Senhor? Ele diz, vocês acham que eu estou falando de pão? E faz algumas perguntinhas para os discípulos. Ele falou assim, como está o vosso coração? É assim que você crê no seu coração? É isso que está no seu coração em relação a Deus? Pão, coisas. Queridos, essa palavra, como está o seu coração, ele está dizendo, será que você já foi confundido no seu coração? Será que seu coração já se foi de Deus? Será que você está endurecido, enganado, distante? Seu relacionamento com Deus já não é mais de coração? Talvez a corrupção chegou na sua vida. Quantas vezes Deus rejeitou multidões e até sacrifícios no templo, seguindo a lei de Moisés, porque ele falou, esse povo me serve de lábios, mas o seu coração já foi. Eles não estão mais me servindo de coração. Então, quando ele vai falar da corrupção que atinge o coração humano, ele fala, como é que está o seu coração? Seu coração, como é que está em relação, não à Constituição, não à lei da igreja, não à lei do município. Como é que está o seu coração em relação a Deus, a Constituição divina? E aí eu tenho que responder. Para Moisés, Deus deu 10 mandamentos. A Constituição pequena, só 10 artigos. Mas para nós da igreja, ele deu um só. Ele falou assim, o resumo de toda a lei é essa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Só esse mandamento. E aí? Estamos corrompidos ou não? O meu amor a Deus hoje, ao que Ele criou, ao que Ele providenciou, que é Jesus morrendo por mim na cruz do Calvário, ao Espírito Santo para me conduzir, para formar a igreja, para conduzir a igreja. O meu relacionamento com Deus hoje, ele se prende a um relacionamento de todo o coração? É uma pergunta de Jesus. Como é que está o vosso coração? Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês não compreenderam? Vocês acham que eu estou falando de pão, de estômago, de ventre, de roupa, de coisas? Como é que está o coração de vocês em relação a Deus? Se a resposta é o meu relacionamento com Deus, tem a ver com um relacionamento de amor de todo o coração. Ele falou, é o primeiro, o único e o grande mandamento. E o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Pronto.
Não tem vários códigos, vários artigos, vários parágrafos para você falar. Ninguém entende como é que você vai ser fiel a uma legislação. E o homem foi criando lei, foi criando lei, foi criando lei. E a gente foi corrompendo leis, porque ninguém dá conta. Mas em relação a Deus agora ficou para um leigo entender. Olha, Deus disse sim e Deus disse não. Ele sabe que você não pode se salvar, então Ele veio te salvar, Ele quer te salvar, você crê nele. Você consegue amá-lo da mesma forma que Ele te amou, de todo o coração? Seu relacionamento com Deus não é interesseiro, não é com medo de ir para o inferno, não é para se livrar dos demônios, não se trata de um relacionamento de coração. E a pergunta de Jesus é, como é que está o teu coração em relação a Deus? Se eu te perguntar assim, como é que está o seu coração em relação a seu marido? Como é que está o seu coração em relação à sua esposa? Como é que está o seu coração em relação a seu filho? Como é que está o seu coração em relação a seu pai? Como é que está o seu coração em relação à sua pátria? Como é que está o seu coração em relação à sua igreja? Você vai saber o que eu estou te perguntando. Mas a pergunta de Jesus não é minha. Ele está falando assim, como é que está o seu coração em relação a Deus? Se você encontrar aí uma resposta franca, sincera, dizendo, olha, o meu relacionamento com Deus não é mais de todo o coração, a corrupção de Lúcifer te alcançou. Você precisa se libertar dela. Você precisa de uma libertação do sangue de Jesus na sua vida. Você precisa de uma poderosa ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você volte a se relacionar com Deus de todo o coração. É o único lugar que você está seguro. É onde você pode dormir e viver no meio da corrupção, sabendo que a corrupção nunca vai entrar na sua vida, nunca vai atingir a sua vida. Por quê? Porque você está fiel, primeiramente, à lei de Deus, direta para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração e do seu coração para o coração de Deus. Não vamos dormir tranquilo falando que a corrupção é dos outros. A corrupção deles é contra a pátria. A corrupção deles é contra as pessoas. E eles responderão por elas. Aqui, mas lá eles vão responder pela corrupção perante Deus. Por terem se juntado a esse projeto de poder que começou nas trevas. A esse projeto de adoração, que o único que tem direito à glória e o louvor é Deus, mas anjos e homens disseram, vamos romper com Deus, você ocupa o lugar de Deus na tua vida, e a glória e o poder é nosso. Aquilo que pertence a Deus, quem criou isso aqui foi Ele, quem deu a vida foi Ele, quem sustenta é Ele, quem garante que a gente vai viver amanhã é Ele. Mas como Ele nos criou livre, você pode ocupar o lugar dele na sua vida. E a glória e a honra que pertence a Ele, o louvor, isso fica para a gente. A gente fica trocando glórias e honras aqui entre nós. E tira Deus. É essa ciranda que você vê de poder, de bajulação, de honrarias, de glória, de preços, de conquista, de dinheiro. Tudo que você sabe. Não preciso falar isso para você. A segunda pergunta de Jesus, depois de perguntar do coração, ele perguntou assim, vocês têm olhos, mas vocês não estão vendo? Jesus pergunta para mim e para você, você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Você está olhando para onde? Você está olhando para quem? Eu tenho que responder essa pergunta. Jesus está perguntando, ele está falando da corrupção que alcança a humanidade. E nós somos humanos, tem a ver conosco. Ele perguntou em relação a Deus, como é que está seu coração? Agora em relação aos seus olhos, você está olhando para quem? Está olhando para onde? Se você tirou os olhos de Jesus, você não consegue atravessar. A promessa de Deus para salvar as pessoas da corrupção que atingiu a humanidade é olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você tem que olhar para Ele, você não pode se distrair. Você não pode olhar para os lados, você não pode olhar para uma outra coisa. Você tem que olhar para Jesus firmemente e seguir Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Então ele perguntou, vocês estão olhando para onde? Você está olhando para quem? Então nessa sua vida, quando você olha em direção ao amanhã, você está olhando para quem? Se a resposta for, eu estou firmemente olhando para Jesus e não quero saber o que acontece em volta, eu estou seguindo a Cristo, estou ouvindo a Cristo, Ele disse, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra.
Então, se existe uma salvação para os moradores da terra, eu sou um morador da terra, e a salvação é olhar para ele, eu estou olhando firmemente para Jesus. A corrupção não vai te alcançar. Depois dos olhos, ele perguntou, vocês têm ouvido? Vocês estão ouvindo o quê? Se nós tivéssemos que responder por escrito, o que você está ouvindo ultimamente? O que você está ouvindo? Nós falamos aqui que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós aprendemos que Deus só tem uma igreja, mas o Espírito Santo dele fala às igrejas. E nós aprendemos que Deus consegue falar com uma pessoa no meio da multidão. Mateus 13. Falou, por que o senhor fala de uma forma que a maioria não consegue te entender? Falou, porque eu não quero falar com elas. Elas não estão aqui para me ouvir. E em todo o tempo da igreja, desde que Jesus afundou até quando o último cristão compor a igreja e vier o arrebatamento, Deus tem uma igreja só, no tempo e no espaço. E o Espírito Santo falou com ela no meio das igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus não tem igrejas, Deus tem igreja, uma só. Mas ele falou com ela no meio delas. E elas ouviram a voz dele, sabia que era ele, porque ele falou assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Eu vou adiante delas, elas me seguirão. Enquanto a igreja como instituição está falida, corrompida, a igreja de Jesus, que é formada de pessoas que estão nas igrejas, ela está incontaminável pelo sangue de Jesus. Ela está servindo a Deus de coração, ela está olhando para Jesus e está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus conduzindo ela. Então não é verdade porque as instituições se comprometeram, que o indivíduo também se comprometeu. Não, agora é ao coração. Deus quer saber como é que está. Ele não está perguntando, como é que está a tua igreja? Como é que está a tua família? Como é que está o seu emprego? Como é que está o seu projeto de vida? Ele está perguntando como é que está o seu coração. Aí individualmente, você responde por ele. Como é que estão os seus olhos? São os seus olhos. Não está falando, porque a igreja dirigiu, porque decidiram, porque a maioria venceu. Não, ele está perguntando dos seus olhos, seus ouvidos, pessoalmente. O que você está ouvindo? Você tem ouvido o que o Espírito Santo de Deus tem dito às igrejas? Eu penso que existe muita gente que não tem esse comprometimento. Eu vou na casa de Deus hoje porque eu quero ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai dizer para a igreja. Eu sou igreja. Ele não vai falar comigo pessoalmente, ele vai falar com a igreja dele, mas como eu sou a igreja dele, eu quero saber qual que é a palavra de ordem, qual que é a mensagem do dia. Se o Espírito Santo de Deus fala com a igreja no meio das igrejas, se eu te perguntar qual foi a última vez que você ouviu uma palavra de Deus direcionada à igreja, fala, olha, a igreja, isso daí, nós temos que cumprir isso daí. Deus disse que é para fazer isso. A gente tem que cumprir isso daí. É o Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja. Ele está levando a igreja para o céu. Ele está orientando a igreja. Ele está falando o que a igreja tem que fazer. Ele está falando o que a igreja não pode fazer. Ele está dizendo o que a igreja pode. Ele está dizendo o que a igreja não pode. Tem pessoas que vão se rebelar e vão deixar de fazer o que tem que fazer e vão fazer o que não pode fazer. Mas aí já não é mais a igreja dele. O Espírito Santo de Deus não conduz a igreja em rebelião, ele conduz a igreja em obediência. Ele veio para isso. Há algum tempo atrás, sempre quando alguém ia para a igreja, tinha caneta e papel. E ficava atento, porque se ele ouvisse alguma coisa que ele entendeu, olha, isso é uma palavra de Deus para a igreja, ele escrevia. Ou num papel. E guardava aquilo, olha, isso aqui foi Deus que disse. Hoje nós estamos vivendo aquilo que está na parábola de Mateus capítulo 13, a semente que caiu na beira do caminho. A palavra de Deus vem, mas a gente não tem mais ouvidos para ouvir, aquele ouvido inclinado, aquele prazer, aquele paladar de ouvir. Então muitas igrejas até tiraram uma palavra do culto já, porque as pessoas não dão ouvido, eles não gostam. Então o culto tem 2 horas, a palavra tem 10 minutos. Porque não agrada a maioria. Mas para nós que temos paladar, o culto é o momento da gente ouvir o que Deus está dizendo à igreja. Eu sou igreja, eu preciso saber, eu preciso obedecer, porque isso tem a ver com a minha vida, com o meu coração, com a minha obediência, com o meu destino,
com a minha ressurreição, com a minha eternidade. Vocês não estão ouvindo? Então, se Deus perguntasse para mim e para você hoje, o que é que você tem ouvido nos últimos dias? Escreva aí para mim. Escreva numa folha o que é que você tem ouvido nos últimos dias. O que é que Deus tem dito à igreja? Olha, não sei. O pastor prega bonito. O pastor lá em, não sei na onde, prega bonito. Eu ouço na internet. Não, queridos. Jesus está surpreso. Ele falou, o mundo está pedindo um sinal. O Filho de Deus está humanizado. Eles estão olhando para Deus, homem, falando, mostra um sinal no céu. Olha a cegueira, olha o engano. E o povo de Deus pensando em pão. Não, vocês sabem ler o céu. Vocês olham para o céu e dizem, vai chover e chove. Vocês dizem, vai haver bom tempo e há. Vocês não conseguem entender a magnitude das coisas de Deus? Será que Deus, para ser Deus, tem que ser um Deus do nosso tamanho? E faz um apelo para os salvos aqui, para a igreja que ele conduz. Falou, como é que está o seu coração? Como é que estão os seus ouvidos? Como é que estão os seus olhos? Como é que está a sua memória? É a última pergunta. Como sua memória? Vocês já esqueceram? Não tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Mais ou menos 15.000 pessoas? Não era 5 pães e 2 peixes? Não tinha pão para todo mundo? Eu não agradeci a Deus e não alimentei todo mundo? Quanto sobrou mesmo? 12 cestos. Da outra vez, não tinha 4.000 pessoas? Não tinha alguns pães? Eu também não alimentei. Quanto sobrou mesmo? 7 cestos. Vocês acham que eu estou falando de pão? Aí Jesus olha para mim e para a sua vida e fala, cadê sua memória? Olha que Deus já fez, que nós temos conhecimento. Você sabe da cruz? Você sabe da ressurreição? Você sabe do Espírito Santo? Você sabe da história da igreja? Você conhece a história da tua vida? Já teve experiências com Deus? Tem testemunho na sua boca? Tem testemunho na sua vida? Cadê sua memória? Cada dia você esquece tudo isso. Fala, Deus, o negócio é o pão. E suas lembranças? Vocês não sabem o suficiente ainda para saber que Deus já providenciou para você uma vida pela fé, que você não precisa mais se preocupar com a sua vida. Deus já se ocupou de restaurá-la em Cristo Jesus e você não tem mais que ter temor e pavores na vida. Não tem que ter mais ansiedades. Tua vida já é de Deus. Você não tem mais que ter preocupação com o que comer e com o que vestir. Isso já é problema de Deus. Você não tem memória de tudo que Deus já fez. Você não é uma testemunha. Então, queridos, essa corrupção que você está vendo aí em volta, que atingiu instituições, famílias, governos, nações, a terra toda, e está atingindo em cheio o coração humano, ela vem de muito antes da gente. E não tem como a gente vencê-la no ambiente. Nós podemos cooperar, nós podemos orar, nós podemos cumprir, porque a igreja está aqui para fazer a justiça de Cristo. É verdade que tudo aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, e o que passa disso é perversão, é corrupção. Pode ser uma corrupção social, pode ser uma corrupção legal, pode ser uma corrupção denominacional, mas o que pesa na nossa vida mesmo, que muitas vezes a gente está vendo os corruptos lá e parece que a gente está incorruptível aqui. Não, não é constituição, não é lei social, é lei de Deus. Jesus pergunta, como é que está o seu coração em relação a Deus? Como é que estão os seus olhos em relação a Deus? Quando você olha para a vida, quando você olha para além da vida, quando você olha para a eternidade, você está olhando para quem? Você está olhando para onde? Quando você está ouvindo coisas que entram na sua vida para agregar ou desagregar valores, está ouvindo o que o Espírito Santo tem dito à igreja? Existe uma voz de Deus. Enquanto o inimigo está falando ao mundo, levando ao mundo a um projeto de poder que tira Deus, levando ao mundo a um projeto de adoração que não dá glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas que faz exatamente o contrário, que dá glória a Deus, que dá obediência a Deus e que faz isso de todo o coração. Que o tempo todo eles estão atentos aos caminhos do Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Que o tempo todo eles estão sensíveis à voz de Deus, porque Deus está falando com este povo. E nós somos um povo que tem memória. Eu tenho na minha vida, no passado,
feitos de Deus. Você tem na sua vida coisas que Deus já fez. E Jesus pergunta, como é que você, que já recebeu a ação de Deus na sua vida, como um milagre de alimentar 5.000 e depois 4.000, vai falar que ele está preocupado com o pão agora? No texto de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo está ensinando assim, olha, o ministério da maldade, ele já opera. E ele está operando hoje nos filhos da desobediência. Mas está chegando o tempo em que Deus vai enviar ele para operar em toda a terra, porque as pessoas não conseguiram dar crédito à verdade. Então preste bem atenção. Eu não vou entrar nesse texto, porque ele é longo, mas se você ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo está dizendo, olha, vem aí o espírito do erro. Deus vai permitir que o espírito do erro, que hoje opera nos bastidores, isso que eu estou falando aqui, levar a pessoa a se rebelar contra Deus no coração, não seguir Jesus, não ouvir Jesus, isso acontece com batalha na tua mente, isso não acontece descaradamente em aberto. Ou Deus revela ou você não sabe. Mas isso que opera hoje nos bastidores, longe dos olhos, está vindo para operar na frente dos olhos. E quem não conseguiu dar crédito ao Espírito Santo de Deus, vai ter a oportunidade de acreditar nas mentiras do espírito do erro. Vem aí, a qualquer momento, o espírito do erro. Por quê? Porque depois de 2000 anos, muitas pessoas não dão a mínima para a fala do Espírito Santo. Muitas pessoas não dão a mínima para a orientação do Espírito Santo. Paulo falou, então, por isso Deus vai enviar o espírito do erro. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai levar as pessoas a acreditar no erro. E aí, em vez de crer em Cristo, eles vão crer no anticristo. Aí, em vez de serem fiéis como igreja, eles serão fiéis à igreja do falso profeta, a falsa igreja. Então vem aí o anticristo, vem aí o falso profeta, vem aí a igreja apóstata. E aí a humanidade vai acreditar. Porque Deus vai enviar o espírito do erro, porque eles não conseguiram crer na verdade. Queridos, nós somos as pessoas que fomos chamados para crer na verdade. Amém? Nós conseguimos crer. A palavra de Deus para nós é ordem. Amar a Deus para nós não é por medo do inferno, nem para correr do diabo. É uma coisa que a gente faz de coração. Olhar para Jesus não é uma obrigação, uma coisa imposta, um peso. É a alegria de olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Ouvir a palavra do Espírito Santo, a gente faz isso com prazer no coração. Nós temos paladar por isso. As coisas de Deus são doces à nossa vida. Ir na casa de Deus cantar, tributar a Deus honra, glória e louvor por aquilo que Ele criou, por aquilo que Ele redimiu e por aquilo que Ele fará, é algo que nós cremos, que nós fazemos prazerosamente. Não é rotina, não é música para preencher tempo. É o cântico dos salvos, é o cântico da esperança. É o cântico de quem foi redimido pelo sangue de Jesus. É o cântico de quem agradece a Deus pelo relacionamento com Ele. Para aqueles que não conseguiram, teve gente que não conseguiu crer na verdade. Tá bem, vem o espírito do erro. Tem gente que não conseguiu crer em Cristo, vem aí o anticristo. Tem gente que nunca conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo, vem aí o espírito do erro. Porque esse ministério, ele já opera. Mas está chegando o tempo que ele vai operar de uma forma visível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Te convido agora a falar com Deus. Se tem aqui alguém que não está amando a Deus de todo o coração, tome essa decisão de amá-lo a partir de hoje. Porque se você não fizer de coração, Deus não aceita. Se tem alguém que está olhando para outro lado, coloque os seus olhos em Jesus. Cada dia, olhe para Jesus. Não olhe para outro lado, nem para uma outra pessoa. Lembre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Você vai ouvir muitas vozes todos os dias, mas não deixe de ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Não deixe de reviver suas memórias com Deus. Tribute a Ele honra, glória, louvor. Deixa Deus ouvir dos seus lábios que na sua vida o lugar dele continuará sempre sendo dele. Deixa Deus ouvir na sua boca que na sua vida a honra, a glória e o poder pertencerá sempre a Ele. Que Ele é o seu Deus, que Jesus é o seu Salvador, que o Espírito Santo de Deus é o seu guia, que a palavra de Deus é o seu evangelho de boas novas da verdade, sua regra de fé. Se nós fizermos isso, se nós vivermos isso, você não precisa se preocupar com a corrupção. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus, tome essa decisão na sua vida hoje. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para o nosso coração. E todos que aqui estão, ó Deus, na Tua casa, Teus filhos, congregados pelo Teu Espírito, viemos aqui Te adorar. Não viemos adorar uma igreja. Não viemos, ó Deus, adorar um projeto. Viemos aqui para cantar louvores ao Teu nome, para ouvir a Tua palavra e para sermos ministrados na oração em nome de Jesus. Por isso eu te peço, ó Deus, olha para cada vida agora que aqui está. Todo e qualquer engano, toda e qualquer prisão, toda e qualquer ação que corrompe a vida, que alcança o coração, que cega os olhos, que endurece o coração, que endurece os ouvidos. Deus, anula isso hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Enterneça o nosso coração de amor. Ensina-nos, ó Deus, a amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Pai, opere no coração de cada um aqui a Tua salvação. Livra-nos, ó Deus, desta contaminação que paira sobre a humanidade. Que o poder que há no sangue de Jesus continue, ó Deus, derramado na vida de cada um aqui. Espírito Santo de Deus, produz em nós esta fidelidade de uma forma espontânea, voluntária, para que o Senhor tenha prazer na nossa vida. Eu quero te pedir, ó Deus, não deixe nenhuma só pessoa de se perder. Alcance a cada um, ó Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o Teu sangue que tem poder para libertar a todos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.